Um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos anuncia sua aposentadoria do esporte. José Aldo Júnior, conhecido como Rei do Rio, se aposenta no segundo semestre de 2022, aos 36 anos. Neste vídeo, eu vou te apresentar alguns fatos para que isso tenha ocorrido e minhas considerações finais sobre essa notícia que no primeiro momento me pegou muito de surpresa. Meu nome é Gustavo Marques e sejam bem-vindos ao Knockout Stars, meus caros. Caso você goste de conteúdo sobre MMA, considere se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Sabe o que me pegaria mais de surpresa do que uma aposentadoria de uma lenda? Você não ter deixado um like nesse vídeo ainda. Pô, nos ajude por aqui também, cara. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. José Aldo Júnior é o primeiro campeão do UFC na categoria dos 66 quilos, pesos penas, e por lá reinou por muito tempo. Ele é o recordista de defesa de cinturões dessa categoria, 7, e foram quase uma década de invencibilidade, e se tornou o número 1 peso por peso da organização, ou seja, o melhor lutador do UFC. No UFC 194, ele sofreu sua primeira derrota no UFC, contra Conor McGregor em 13 segundos no primeiro round. Aliás, eu me lembro de ter assistido essa luta ao vivo. Eu estava na casa de um amigo assistindo pela TV aberta, era bem de madrugada, e chegou outra visita dizendo que o José Aldo tinha sido nocauteado no primeiro round. Eu nunca acreditaria nele. Era impossível isso ter acontecido. E... enfim, aconteceu. Naquele dia eu descobri que a transmissão da Globo do UFC não era ao vivo realmente. Porém, após a sua derrota, o José Aldo se tornou campeão novamente dos pesos penas. Após vencer uma lenda do esporte, o ex-campeão dos pesos leves Frank Edgar. Na sequência ele enfrentou duas vezes Max Holloway, e em ambas ele perdeu por nocaute. E depois teve mais duas vitórias na categoria em seu cartel, ambas por nocaute sobre Jeffrey Smith e Renato Moicano. Aldo, após essas vitórias, estava próximo a disputar o título novamente, e fez uma eliminatória para saber quem disputaria o cinturão da categoria dos pesos penas. Seu adversário da vez? Alexander Volkanovski, um australiano que não era tão conhecido na época, que tinha uma base de wrestling muito forte e estava com uma sequência de 6 vitórias consecutivas no UFC. Aldo foi anulado pelo jogo de Volkanovski, que o amarrou na grade numa das suas piores atuações do evento, pelas palavras do próprio, em pleno Rio de Janeiro, e se despediu da categoria dos pesos penas. Aliás, Alexander Volkanovski hoje é o atual número 1 peso por peso do UFC. Loucura, não? Aldo sabia que um dia mudaria de categoria, isso estava em seus planos, desde o começo da sua carreira. Geralmente, quando os atletas mudam de peso, eles tendem a subir de categoria, porque o metabolismo vai desacelerando e a idade vai chegando, porém o Aldo fez o sentido inverso. Ele desceu para a categoria dos galos até 61 quilos. Na sua primeira luta na nova categoria, ele perdeu para o seu compatriota Marlon Moraes numa decisão muito controversa. Eu, aliás, vi vitória do Aldo naquela luta, por exemplo. Eu não sei você. Tanto que na sequência ele foi encabeçado para disputar o título dos pesos galos que estavam vago, contra o russo Petr Yan, e foi nocauteado por nocaute técnico no quinto round. Porém, Aldo conseguiu se reinventar e começou a enfileirar vários grandes nomes na categoria dos pesos galos, como Marlon Moraes, Pedro Munhoz, Rob Font. Muitos estavam convictos que o Aldo estava pronto para disputar o título novamente, até o próprio atleta, que acabou divulgando até mesmo os planos que fazia com seu técnico, Dedé Pederneiras. Aos 35 anos, serei campeão em outra categoria e vou me aposentar. Era isso que ele pensava desde o começo. E a prova de fogo para saber se ele disputaria o cinturão dos pesos galos novamente foi uma eliminatória, um title eliminator, contra Merab Dvalishvili, um nome desconhecido, que tinha base no wrestling e que vinha de 7 vitórias consecutivas no UFC. Parece que a gente já viu essa história antes, né? Aldo e Merab se enfrentaram no UFC 278, em Utah. E o brasileiro teve seu jogo anulado contra a grade, assim como o Volkanovski fez em sua última luta nos pesos penas, e teve sua última corrida para o cinturão meio que tirada dele. Ainda no octógono, no segundo Merab, Aldo disse para ele que essa era sua última luta no UFC. Porém, nada foi confirmado, até o dia 18 de setembro de 2022, num domingo de manhã, onde saiu a informação que José Aldo pedia a liberação do UFC, mesmo tendo uma luta do contrato, e se aposentaria do MMA. No primeiro momento, aquilo foi um baque pra mim. Eu sabia que o Aldo iria se aposentar em breve, e possivelmente sairia em grande estilo, tendo em vista que o UFC está previsto para acontecer no Brasil em janeiro, no Reino do Aldo, Rio de Janeiro. Naquele momento eu fiquei pensativo, porque o Aldo se mostrava muito competitivo. Dava pra ver que ele poderia se tornar campeão, ele tinha jogo pra isso. E me fez refletir um pouco sobre a vida, que nunca estamos preparados para dizer adeus para aqueles que nos vemos potencial ainda, sabe? Exemplo, eu nunca vou estar preparado para ver meus pais partirem. Eu nunca vou estar preparado para ver meus avós partirem. Eu nunca vou estar preparado para dizer adeus a
eles. Eu nunca vou estar preparado para dizer adeus aos meus amigos, por causa que eu sei que eu tenho muito a proporcionar para eles e eles têm muito a proporcionar. Mas a gente tem que ser mais pé no chão, a gente tem que ser sincero conosco. Tudo tem de acabar. Horas depois do anúncio da aposentadoria de José Aldo, recebemos uma nova notícia, que o segundo filho de José Aldo Jr. nasceu, José Aldo III, e eu refleti sobre todo esse caso mais uma vez. Aldo sempre lutou no UFC por títulos, sempre. Desde que chegou no UFC, ele chegou sendo campeão, e quando não era cotado para disputar o título nas suas próximas lutas. Então por que ele iria se submeter a corte de peso, a treinos, a restrições logo nos primeiros meses do nascimento do seu filho, sabe? Porque ele focaria em lutar contra alguém que não iria fazer ele lutar pelo título. Por quê? Não faz sentido. Ainda mais que no nascimento da sua primeira filha, em 2012, ele estava treinando e defendendo títulos e com certeza ele trocaria muita coisa para poder passar mais tempo com a sua filha nos primeiros momentos. Aldo é vitorioso e não tem nada a provar a alguém. Ele é resolvido financeiramente e tem o privilégio de ser uma lenda daquilo que ele fez em sua carreira, coisa para poucos. Deixe ele curtir o Príncipe do Rio agora, junto com a sua família. Deixe ele viver, pois 18 anos da sua vida, ou seja, metade dela, foi totalmente destinada à sua carreira. E independente do tempo, Aldo é um dos melhores lutadores de MMA de todos os tempos. O melhor peso-pena de todos os tempos, simplesmente o Rei do Rio. Boa aposentadoria, campeão. É uma pena não poder te ver lutar MMA pessoalmente, sabe? Mas mesmo assim, você marcou a minha vida e de toda uma nação para sempre.